paz do Senhor, eu me chamo Jados, estamos estudando as lições bíblicas do terceiro trimestre da classe de adultos de 2023 e a revista tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estamos estudando a lição número 11. O tema da lição é Cultivando a Convicção Cristã. Texto áureo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2:3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Eu não estarei lendo essa leitura para que o vídeo não fique muito longo, mas você que está acompanhando essa pré-aula, leia para que venha entender a lição. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. O segundo ponto é compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus. E o terceiro ponto é conhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Uma introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. 2 Timóteo 1, 12 ao 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. 2 Coríntios 4, 1 e Filipenses 3, 14. Nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Primeiro ponto, convicção espiritual. Subtópico 1, poder do Espírito. Na segunda viagem missionária de Paulo, por orientação divina, o Evangelho de Cristo foi proclamado na Europa, após ter sido impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia e na Bitínia. Atos 16, 6 e 7. O apóstolo teve uma visão em que um homem dizia-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica e Coríntios. Atos 16, 10 ao 12, 17, versículo 1, capítulo 18, versículo 1. David Williams arrasou aqui. Os missionários reconheceram o sonho de Paulo como orientação divina. O verbo significa somar parcelas. A semelhança de nossa expressão, somando tudo, de modo que logo depois desta visão, procuramos partir, isto é, eles procuraram meios de obedecer. Este é o sentido do grego, inquirindo a respeito de navios e outras coisas. A partir de Troade, Paulo e os seus companheiros, Silas, Timóteo e Lucas, navegaram em direção à Macedônia. Atos 16, 11, 12. Chegando a Filipos, uma colônia romana, após expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem pitonisa, Paulo e Silas foram severamente castigados com varas em praça pública e lançados na parte inferior da prisão municipal. Atos 16, versículo 16, versículo 18, e versículo 22 e versículo 23. Esses sofrimentos, contudo, não os dissuadiram, pois, cheios do poder do Espírito Santo, oravam e cantavam hinos a Deus. Perto da meia-noite, Atos 16, 25, ao milagre da graça demonstrado nas vidas dos missionários, Deus acrescentou outro de caráter natural. Um grande terremoto sacudiu a prisão e soltou a cadeia de todos. Atos 16, 26. Naquela madrugada, o carcereiro e toda a sua casa receberam a salvação. Atos 16, 33, 34.
após sofrerem tais tribulações, ainda com os vergões das varas e as marcas dos grilhões no corpo, os missionários viajaram para Tessalônica, tomados de plena convicção. Atos 17, versículo 1 ao 10. Mais tarde, o apóstolo atestaria que o anúncio do Evangelho em Tessalônica não foi mero discurso racional, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses, do 1 ao 5. Significa que, na pregação, os missionários conheceram a sanção do Espírito Santo, dado força espiritual às palavras que diziam e produzindo neles grande desconfiança. A boa nova foi ministrada com total ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação de almas. Assim, constata-se que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelecto humano, e o seu resultado é inócuo na transformação de vidas. Mateus 7:29, 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Subtópico 2. Confiança em Deus. Paulo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, 1 Tessalonicenses 2:2, a fé deles não estava abalada. O registro bíblico revela que a irritação das autoridades deu-se porque se perdera a esperança de lucro, por causa do exorcismo do espírito da pitonisa, Atos 16:19. A narrativa, porém, foi a de acusar os missionários de introduzir práticas ilícitas na cidade, propagando costumes que aos romanos não era permitido aceitar nem praticar, Atos 16:21. O comentário bíblico pentecostal de 2023, a página 721, destaca que esta acusação se refere aos missionários converterem cidadãos romanos. Os romanos eram proibidos pela lei de se converterem. Assim, toda a pregação evangelística feita pelos missionários seria visto como contrário à lei. Aqui, os magistrados cometeram abuso de poder. Os direitos de cidadão romano de Paulo e Silas foram violados e arbitrariamente, sem julgamento formal. Ambos foram condenados à prisão. Atos 16, 35 ao 40. Matthew Henry enfatiza que há nesta história um exemplo vivo de afronta e fúria dos perseguidores, que é o que podemos encontrar se formos chamados a sofrer por Cristo, e da coragem e consolo do perseguido. Neste cenário, a convicção espiritual é o que impulsionava os missionários a prosseguir, tornando-os ousados em Deus. 1 Tessalonicenses 2:2. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, de 2009, a página 437, esclarece que somente esta coragem sobrenatural poderia ajudar os homens a enfrentar a perseguição com ousadia, porque a ameaça da oposição não tinha ficado para trás em Filipos. Em Tessalônica, os inimigos tinham iniciado uma revolta contra Paulo e Silas e seus ensinos. Os líderes judeus tinham declarado que Paulo e Silas eram culpados de traição contra César, porque estavam confessando fidelidade a outro rei, Jesus. Atos 17:7. Em nosso atual contexto, a perseguição religiosa já é perspectível em nossos países. Cita-se, por exemplo, que a pregação contrária à homossexualidade pode ser enquadrada na lei do racismo, com punição de 1 a 5 anos de prisão e multas. Artigo 20, Lei 7.716/1989. A condenação e a expulsão de espíritos malignos pode ser enquadrado como racismo e preconceito religioso. Decreto 11.446/2023. Infelizmente, a laicidade ou laicismo tornou-se a ordem do dia, silenciando pela simples menção toda e qualquer tentativa de análise teológica de nossa realidade política. Não obstante, em Tessalônica, em meio às perseguições e lutas, Paulo e os seus companheiros anunciaram o Evangelho de Cristo
com ousadia, confiança no Deus Todo-Poderoso. 1 Tessalonicenses 2:2. Desse modo, somos igualmente encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus. Jamais recuar e nem mesmo se atemorizar diante das ameaças de prisões ou de morte. Apocalipse 2:10. Subtópico 3. Fidelidade na pregação. Paulo assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2:3. Esse versículo, ele enumera 3 das principais acusações recebidas dos judeus. Em primeiro lugar, os seus adversários procuravam colocar o evangelho em descrédito, argumentando que a mensagem da cruz era um engano ou erro, dando a ideia de que Paulo estava iludindo as pessoas, principalmente quanto à sua identificação de Jesus como o Messias. Em segundo lugar, os opositores questionavam a integridade moral e a motivação do apóstolo. Eles equiparavam a fé cristã com os ritos de imoralidade sexual dos cultos pagãos e difamavam o cristianismo como praticante da mesma imundície. Por fim, retratavam o apóstolo como fraudulento, que usava de artifício para atrair a ludibriar a fé das pessoas ingênuas e incautas, objetivando vantagem de ordem pessoal. Defendendo-se, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que foi ele próprio que o comissionou como arauto. 1 Tessalonicenses 2:4. O apóstolo demonstra total fidelidade ao evangelho que lhe fora confiado, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. 1 Tessalonicenses 2:4. Ratifica que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, contudo indecorosas, ou de artimanhas para seduzir as pessoas a crer em mentiras. 1 Tessalonicenses 2:5. 2 Pedro 1:16. Desta forma, o propósito paulino não era o de desfazer os seus ouvintes com falsos discursos. 1 Tessalonicenses 2:6, Tiago 1:22. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, da página 1373, arrasou aqui as mesmas linhas de ataque e acusações podem ser identificadas em nosso século. Infelizmente, os ministérios públicos sinceros e os charlatões provavelmente têm sido pintados com o mesmo pincel dos céticos, que sejam inflamados pelo erro da pregação de alguém sem nenhuma razão, dizendo ser a religião fora de moda, que só procura o poder ou edificar um império, ou trapacear os inocentes e incautos no que se refere a dinheiro. O combustível para as fornalhas das acusações tem permanecido essencialmente o mesmo. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação bíblica. Nosso compromisso é defender a verdade do Evangelho, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. 2 Coríntios 2:17. Flash Harrington, na página 1373 de 2003, observa que precisamos considerar o dever de viver a pureza e uma vida reta, a fim de evitar trazer reprovação ao monte de Cristo. Tito 1, versículo 6 ao 9, 1 Pedro 3, versículo 3 ao 17, e o capítulo 4, versículo 14 ao 19. Ponto 2. Convicção moral. Subtópico 1. Retidão nas ações. O dicionário Vini, 2002, página 949, descreve retidão como caráter ou qualidade de ser reto ou justo. Acrescenta que o termo faz alusão a tudo o que é certo ou justo em si mesmo, ao que quer que se conforme com a vontade revelada de Deus. Mateus 5:6, versículo 10 e versículo 20. João 16, versículo 8 e o versículo 10. Nesse conceito, a conversão opera transformação e retidão moral na vida do crente salvo. 2 Coríntios
5:17. Desse modo, a Bíblia orienta-nos, dentre outras coisas, a deixarmos a mentira e falarmos a verdade. Efésios 4:25. A deixamos o furto e sermos honestos. Efésios 4:28. E não pronunciamos palavras torpes e dizemos apenas o que edifica. Efésios 4:29. Nesse aspecto, na obra Igreja Eleita de 2020, página 44, enfatiza-se que, segundo a revelação das Escrituras, o crente salvo deve pautar as suas atitudes segundo a moral bíblica, baseado na integridade e não de acordo com o contexto social em que se está inserido. Desse modo, um crente fiel não só deve fazer a diferença, como também o seu comportamento deve ser referencial para a sociedade. Como resultado, velhos hábitos são abandonados, condutas reprováveis são descartadas e nítidas mudanças comportamentais são percebidas. Assim, aqueles que desenvolvem a nova natureza de Cristo adquirem caráter que não somente perdura, como também transforma. Coerente com a mensagem transformadora do Evangelho, Paulo reivindica a retidão das suas ações ao afirmar à igreja em Tessalônica que nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses 2:5. O apóstolo novamente refuta a infâmia e a calúnia dos judeus acerca da sua conduta, ao contrário de alguns retóricos ambulantes da época que buscavam obter fins egoístas mediante discurso insincero. Paulo enfatiza que jamais usou de falso sentimento para a obtenção de favor. E ainda o apóstolo ratifica que a sua motivação era desprovida de qualquer ambição financeira. 1 Tessalonicenses 2:5b. Paulo assegura que jamais fizera do seu ministério um pretexto de ganância ou de fins lucrativos, ao contrário dos falsos oradores do seu tempo, de que ensinavam o que as pessoas pegavam para ouvir. O apóstolo não almejava nenhum benefício pecuniário. Para autenticar a retidão da sua postura, Paulo invoca o próprio Deus como a sua testemunha. 1 Tessalonicenses 2:5. Contudo, lamentavelmente, não são poucos os falsificadores da palavra de Deus em nossos dias. Os tais, motivados pelo desejo de ascensão, cobiça e demais interesses espúrios, faz uso de lisonjas e adorações para manipular, seduzir e extorquir os fracos na fé e os que têm falta de discernimento. 2 Timóteo 4, versículo 3, versículo 4. Somente o falso cristão é que busca poder, o lucro e a influência por meio da bajulação mentirosa. Romanos 16:18. A conduta da retidão é virtude do crente regenerado. Colossenses 3:23, 1 João 3:18. Subtópico 2. Reputação ilibada. Considera-se portador de reputação ilibada o que tem reconhecida idoneidade moral. Atos 6:3. O conceito de idoneidade moral relaciona-se diretamente às virtudes de respeitabilidade, de honra, de dignidade, de seriedade e de bons costumes, em virtude da relevância do termo, sendo esse um requisito para o acesso a cargos públicos. O ex-senador da República Pedro Simão propôs alteração na Lei de Introdução ao Código Civil. O projeto de lei do Senado PLS 401/2009 assim define os conceitos de reputação ilibada e idoneidade moral. Primeiro, reputação ilibada é a situação em que a pessoa não teve e não tem contra si antecedentes de processos penais transitados em julgado ou processos judiciais criminais em andamento. Segundo, idoneidade moral é o atributo da pessoa íntegra, imaculada, incorrupta, que no agir não ofende os princípios éticos vigentes em dado lugar e época. No contexto da ética e da moral cristã, Paulo avalia ser portador de idoneidade moral e de reputação ilibada por meio do versículo: e não buscamos glória dos homens, nem de vós mesmos, nem de outros. Tessalonicenses 2:6.
Somado às demais virtudes, o apóstolo ratifica que o seu interesse na proclamação do Evangelho não incluía a busca de reconhecimento, exaltação, aplausos ou elogio de homens. Aos Gálatas, ele escreveu que o seu chamado não consistia em agradar aos homens, mas a Deus. Gálatas 1:10. Nesse quesito, o comentário Beacon 2006, página 368, conjecturas que, se tais expressões ocorreram, poderiam ser apreciadas de passagem, sem serem aproveitadas como um fim em si mesmo. Não devemos considerar estas palavras como depravação de expressões amáveis de estima a quem ministra. A autopromoção, vantagem egoísta, glorificação de si mesmo, como são sutis estas tentações da vida do trabalhador cristão, que é infamado com a ambição de ganhar alma para Cristo e promover o seu reino. Mas, como atesta Paulo, os ímpios de coração estão cientes da pureza de motivos. Paulo adotou essa conduta em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem e nem honra em parte alguma. 1 Tessalonicenses 2:5-6. Ao Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios 1:29, versículo 31. Os que aspiram fama e prestígio caem em si próprio. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus e Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre. Efésios 3:21. Subtópico 3. Vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5:27. 1 Tessalonicenses 3:3. Quando usado como advérbio, significa que nenhuma acusação pode ser mantida. Absolutamente nenhuma acusação pode ser feita. Nesse contexto, Paulo invoca tanto a Deus como a igreja em Tessalônica como testemunhas da sua postura santa e justa e irrepreensível. 1 Tessalonicenses 2:10. Essa triade de termos empregados por Paulo pode ser assim definida. Primeiro, santamente ou piamente, que descreve o dever da pessoa para com Deus. Segundo, justamente ou retamente, que indica o dever para com os homens, mas também enfatiza a vida justa perante Deus. Terceiro, irrepreensivelmente, que denota comportamento pessoal incensurável, inculpável. Essas designações implicam em obediência nas questões morais, atitudes de retidão exemplar e condutas sem motivo algum de reprovação. 1 Coríntios 9:16-23. Denota o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. 1 Coríntios 9:27. O apóstolo era ciente da influência que a sua vida exercia sobre os fiéis. A conduta acima de qualquer suspeita, vivenciada diretamente por Paulo, certamente servia de aprendizado para a igreja, para vos dar em nós mesmos exemplos, para nos imitar. 2 Tessalonicenses 3:9. Neste mister, aqueles que transmitem a mensagem do Evangelho a outros devem não apenas proclamar a mensagem, mas também vivê-la. Eles devem ser exemplos dignos de ser seguidos. A respeito desse dever, Nathan R. 2008, volume 2, página 681, salienta que a conduta geral e o comportamento deles deve ser de acordo com o bom exemplo que o apóstolo e aqueles que estavam com eles deram a eles. Vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. 2 Tessalonicenses 3:7. Aqueles que plantaram a religião no meio deles tinham dado um bom exemplo diante deles, e os ministros do Evangelho deveriam ser exemplos ao rebanho. O dever dos cristãos não é somente andar de acordo com as tradições dos apóstolos e as doutrinas que pregavam, mas também de acordo com o bom exemplo, que deixaram o bom exemplo particular que o apóstolo menciona em diligência deles, que era tão diferente das pessoas desregradas que andavam no meio deles. Nessa concepção, avalia-se positivamente o desprendimento de Paulo e dos seus companheiros, não apenas em atender o chamado divino, mas também o de apresentar-se como modelo de fé para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, capítulo 11, versículo 1,
capítulo 9, versículo 27, e Filipenses, capítulo 3, versículo 17. No contrário, os missionários assemelham-se à hipocrisia dos escribas e fariseus. Mateus 23, 15. Desse modo, constata-se que o grau de comportamento adotado pelo crente que possui os valores do reino é o reflexo do nível da comunhão com Deus. 1 Coríntios 10, 32. Ponto 3. Convicção social. Subtópico 1. Bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem nas suas necessidades físicas e espirituais. O bem comum constitui-se ao mesmo tempo de um direito e de um dever do cidadão. A consciência de ser responsável pelo bem comum da sociedade pertence à tradição cristã. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é o manual de Deus para toda a humanidade e que as suas instruções também visam a felicidade humana e ao bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. 2 Timóteo 3, 16, 17. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho, Mateus 28, 19, e aliviar o sofrimento promovendo o bem-estar social, Tiago 2, versículo 15 e 16. Esforços no combate à fome, ao desemprego, à violência, à injustiça e à discriminação, dentre outros. Reitera-se, a injustiça social sempre foi a bandeira defendida pelo cristianismo. Tiago 1:27, capítulo 2, versículos 15 ao 18. A pauta social, todavia, foi sequestrada pelo espectro secularista ideológico e também pelo liberalismo teológico, que reivindica para si a paternidade das questões sociais. Karl R. analisa que na América do século XIX parece que os evangelistas e os revivalistas que viajavam até as fronteiras não só pregavam o evangelho da salvação interna, como também defendiam os desempregados, desprovidos, ébrios, analfabetos, a viúva, o órfão, ameríndio, caçado e o negro escravizado. O avivamento teológico ligado a Karl Barth havia trazido no final das décadas de 1940 e 1950 uma forte reavaliação do idealismo social. Não será exagero dizer que o evangelho social teria se tomado prisioneiro de interesses radicais, faltando a correção das escrituras e a direção do Espírito Santo. Ele deixou de ser uma expressão saudável da consciência social da igreja e muitas vezes tornou-se refúgio para extremistas e anarquistas. O profeta Abacuque registra que os problemas sociais da sua época eram o resultado dos pecados cometidos, tais como inversão de valores, violência e injustiças. Abacuque 1, versículo 1 ao 4. Assim, o mal social tem origem no pecado, por isso deve ser denunciado e abandonado por meio da pregação do Evangelho. A prática do amor cristão é um antídoto para as injustiças sociais. Ciente disso, Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. 1 Tessalonicenses 2,8. Esse sentimento paulino para com a igreja é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa em proteger os filhos. 1 Tessalonicenses 2,7. Também é equiparado ao proceder de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalonicenses 2:11. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. 1 Tessalonicenses 2:11. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e social. Salienta-se, porém, que o exclusivismo moral em detrimento de pautas sociais e, por sua vez, a causa social em prejuízo da moral não retrata o genuíno Evangelho de Cristo. Tiago 4:17. Ponto 2. Dedicação altruísta. Paulo dedicou-se com profundo altruísmo à propagação do Evangelho. Atos 20:24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. 1 Tessalonicenses 2,6. Paulo teve uma dedicação altruísta em favor do reino, de modo que sempre que possível ele recusava a ajuda financeira. Atos 20, 33, 34. Isso não significa que, quando necessário, ele não tenha recebido de bom grado o apoio
o apoio pecuniário da igreja. 1 Coríntios 16:17, Filipenses 4:18. Contudo, em boa parte do seu ministério, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas para prover o necessário sustento. Atos 18:13. E acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados em nenhum de vós. 1 Tessalonicenses 2:9. Para não se tornar um fardo para a igreja, Paulo desgastou-se numa atividade laboral extenuante. A Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros. O próprio Paulo escreveu: aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, 1 Coríntios 9:14, e ainda digno é o obreiro do seu salário, 1 Timóteo 5:18. O apóstolo explica que não usou dessa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja, 2 Coríntios 8:12, que suportou as restrições para não criar obstáculo ao Evangelho, 1 Coríntios 9:11-12, que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas, 1 Coríntios 9:19. Nesse contexto, French Hagedorn, 2003, página 1375, enfatiza que a história do modelo de liderança sacrificial de Paulo ressoa através dos séculos e pode ser claramente ouvida por todos os que são chamados para as posições de liderança, que sejam remuneradas ou não. Deve-se esperar que o ministério demande muita força de vontade, seja um trabalho árduo e exija muito daqueles que nele trabalham. Aqueles que sinceramente cuidam de pessoas e honram o chamado de pessoas serão considerados imitadores da dedicação de Paulo. Assim sendo, todos quantos possuem plena convicção da sua salvação e chamados são motivados a trabalhar não por vanglória humana, mas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. O amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Quanto ao galardão, o escritor de Hebreus declara que Deus não é injusto para esquecer-se da vossa obra e deseja que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Hebreus 6:10-11. Chegamos à nossa conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante seu ministério. 1 Tessalonicenses 2:2. Não obstante, ele deixou exemplo de intensa convicção e de nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios 11:1. Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito. 1 Tessalonicenses 2:4. Sua convicção moral, com reflexo no temor a Deus. 1 Tessalonicenses 2:5. E sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. 1 Tessalonicenses 2:9. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição com os amigos e até a próxima.